Olá e bem-vindos. Hoje vamos nos aprofundar em uma daquelas conversas que são ao mesmo tempo muito humanas e, muito dolorosas nos evangelhos. Uhum. É um diálogo bem curto, de só 3 versículos em João, capítulo 13, mas que revela uma imensidão sobre fé, fraqueza e a natureza da lealdade. Com certeza. Estamos falando daquele momento em que Simão Pedro, com toda a paixão dele, promete morrer por Jesus. E Jesus responde com uma predição que é, assim, absolutamente chocante. Exato. A cena tem uma tensão quase palpável. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, apontou um traidor entre eles e ainda anunciou que ia partir para um lugar onde eles não poderiam ir. O chão estava literalmente se abrindo sobre os pés deles. Totalmente. E é nesse turbilhão de emoções que Pedro, sempre o impulsivo, sempre o primeiro a falar, quebra o silêncio. Nosso objetivo hoje, então, com a ajuda de vários comentários, é entender não só o que foi dito, mas o que estava por trás de cada palavra. Ok, vamos analisar isso. Para começar, eu fico tentando imaginar o estado de espírito desses homens. Não era só uma notícia triste, era o fim do mundo deles como eles conheciam. Como as fontes descrevem essa atmosfera? Olha, você usou a palavra certa. Turbilhão. O comentário de Hernandes Dias Lopes, por exemplo, usa o termo profundamente perturbados. A gente precisa lembrar da sequência dos fatos. Sim. Primeiro, Jesus, o mestre, age como um servo e lava os pés deles, o que já foi um choque. Logo em seguida, ele expõe a traição de Judas, um deles, do círculo íntimo. Nossa! E como golpe final, anuncia que vai embora. Então, não é só confusão ou tristeza, é um sentimento de desorientação total, sabe? A base da vida deles estava sendo abalada. A tensão era extrema. E nesse ambiente todo, a reação do Pedro é quase desesperada. Ele parece ignorar o resto e focar só em uma coisa, a separação. Exatamente. Mas antes da gente entrar nas palavras dele, a resposta de Jesus menciona um detalhe muito específico, que virou um ícone, o canto do galo. Isso era só um marcador de tempo genérico ou tinha um significado cultural mais preciso? Tinha, e um significado muito preciso. E isso, na verdade, amplifica a intensidade da profecia. Ah, é? Sim. Fontes como o Comitê Histórico-Cultural e a análise de D.A. Carson explicam que, na vida da época, a noite era dividida em vigílias. E existiam, de fato, 2 cantos do galo. Mas o segundo principal era um marcador de tempo oficial, conhecido como Galicinium. Ele sinalizava o fim da 3ª vigília da noite, ali por volta das 3 horas da manhã, um pouco antes do amanhecer. Então, quando Jesus diz, antes que o galo cante, ele não está falando de algo indefinido. Ele está colocando um relógio na negação de Pedro. Exatamente. Ele está dizendo, isso tudo vai acontecer nas próximas horas, antes que a cidade acorde. A profecia ganha uma urgência dramática, né? Não é uma possibilidade, é uma certeza com prazo muito curto. E é interessante que o Evangelho de Marcos menciona os 2 cantos, enquanto os outros focam nesse principal, que é o clímax da negação. Mas a mensagem central é a mesma. A queda seria rápida, completa e naquela mesma noite. Naquela mesmíssima noite. Uau! Isso torna tudo ainda mais pesado. Vamos então ao primeiro movimento desse diálogo, lá no versículo 36. Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Como você disse, ele parece focar só na separação. A pergunta dele é só prática ou tem algo mais? Bom, comentaristas como Warren Wiersbe e o próprio Hernandes Dias Lopes são unânimes. Essa pergunta nasce da angústia. Não há uma curiosidade intelectual. É o grito de alguém que não consegue imaginar a vida sem a presença física de Jesus. Pedro não está perguntando sobre o céu. Ele está perguntando para qual estrada você vai para poder ir junto. Entendi. E aqui tem uma nuance importante, que William MacDonald e William Hendrickson destacam. Pedro está interpretando tudo de forma literal, terrena. Ah, claro. Ele acha que Jesus vai fazer uma viagem, talvez para outra cidade. Ele ainda não consegue compreender a dimensão sacrificial, espiritual da jornada de Jesus para a cruz.
A mente dele está presa no medo de ficar para trás. E a resposta de Jesus é fascinante. Ele diz: "Para onde vou, não me pode seguir agora, mas depois me seguirás." Ele não nega a possibilidade, só adia. E essa segunda parte é a chave de tudo. O comentário Beacon ressalta que essa frase "depois me seguirás" é uma promessa poderosa. Mesmo sabendo da negação que viria. Exatamente. Mesmo sabendo o que aconteceria em poucas horas, Jesus já está plantando a semente da restauração futura de Pedro. É uma predição não só da queda, mas do reerguimento dele, do seu martírio anos depois. A graça já está ali, na advertência. O fracasso não seria o fim da história. Não seria, de jeito nenhum. Mas Pedro não parece ouvir essa parte da promessa, né? Ele fica preso no agora não. E a reação dele, no versículo 37, é de uma intensidade. Nossa, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. É uma declaração de amor absoluto. Sim. E é fundamental, como a Bíblia de Genebra aponta, reconhecer a sinceridade dele. Pedro não está mentindo. Naquele momento ele realmente acredita naquilo. Ele ama Jesus e no coração dele ele está disposto a ir até o fim. O problema não era a falta de amor, então. Não. O problema era a falta de autoconhecimento. É a clássica tragédia do herói que não conhece a própria fraqueza. Ele está fazendo a promessa certa, mas confiando na força errada. Perfeito. É isso. João Calvino e Matthew Henry exploram essa dualidade. Eles dizem que a declaração de Pedro, embora nascida de um afeto genuíno, revela um perigoso excesso de confiança. Ele está medindo a aprovação que viria pela régua da sua própria coragem, sem perceber que o teste seria de uma ordem que a força humana sozinha não conseguiria suportar. E essa fragilidade é exposta de forma avassaladora na resposta de Jesus no versículo 38. É um dos momentos mais sóbrios de toda a narrativa. Darás a vida por mim, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. É um choque de realidade brutal. É um choque. Mas isso é vital. Não é uma condenação final. Certo. João Calvino argumenta que o propósito principal dessa predição não era humilhar Pedro, mas preparar o caminho para o arrependimento dele. Como assim? Ao detalhar a falha com tanta precisão, 3 vezes antes do canto do galo, Jesus estava dando a Pedro uma âncora para a qual ele poderia voltar. Quando acontecesse exatamente como previsto, Pedro não se lembraria só da sua falha, mas das palavras do Mestre. Então, é quase como se Jesus estivesse dando a ele um mapa para sair do fundo do poço antes mesmo de ele cair. A profecia se torna um instrumento da graça. Precisamente. Matthew Henry usa uma expressão linda para descrever isso. Ele diz que o canto do galo, um som comum na madrugada, se tornaria para Pedro um mensageiro da graça. Uau! Seria um alarme divino arranjado pela providência para despertá-lo do seu pecado. Sim. E para fechar a análise, Hendrickson chama atenção para a primeira palavra da pergunta de Jesus: tu. Em português, darás tua vida por mim? Essa única palavra tem um peso enorme. É um questionamento direto. Direto à autossuficiência dele. É como se Jesus dissesse: você, Pedro, com toda essa impetuosidade, é em você mesmo que você está confiando para fazer isso? É sutil, mas vai direto ao problema. Depois de analisar tudo isso, a gente inevitavelmente se olha no espelho. A história de Pedro é muito universal. Como podemos transportar as lições desse diálogo para a nossa realidade? Olha, a Bíblia de aplicação pessoal vai direto ao ponto. O grande perigo da autoconfiança. A história de Pedro é um alerta. É muito fácil fazer promessas grandiosas em momentos de fervor, sabe? Prometemos lealdade, coragem. O que essa passagem nos ensina é que a verdadeira força não está na nossa determinação, por mais sincera que seja, mas no reconhecimento honesto da nossa dependência. E isso me faz pensar sobre a natureza da falha. Naquela mesma noite, Judas também falhou, mas de uma maneira muito mais definitiva. Como as fontes distinguem a queda de Pedro da traição de Judas? Hernandes Dias Lopes faz uma distinção que é fundamental. A traição de Judas foi premeditada, calculada.
Foi um ato de vontade consciente. Certo, foi deliberada. Isso. A falha de Pedro, por outro lado, foi um colapso sob pressão. Nasceu de uma fraqueza impulsiva, do medo, misturado com um amor que, embora genuíno, era imperfeito. E as trajetórias depois da falha mostram isso. Onde um levou ao arrependimento e o outro ao desespero. Exatamente. A queda de Pedro levou ao choro amargo, à restauração e ao ministério poderoso. A de Judas, ao remorso sem esperança, ao desespero autodestrutivo. A raiz da falha e a resposta a ela são completamente diferentes. Completamente. E, para concluir, a perspectiva de João Calvino nos dá a aplicação universal definitiva. Ele diz que a história de Pedro deve ser um lembrete perpétuo sobre humildade. A verdadeira segurança está na graça que nos sustenta, especialmente quando a gente falha. Resumindo nossa conversa então, vimos que a promessa apaixonada de Pedro era sincera, mas perigosamente baseada na autoconfiança. Entendemos que a predição de Jesus não foi uma condenação, mas um ato de conhecimento profundo que paradoxalmente preparou o caminho para a cura. Sim. E a grande lição que fica é sobre a humildade. Reconhecer nossa fragilidade não como um defeito, mas como ponto de partida para uma dependência que realmente nos fortalece. E se me permite, queria deixar um pensamento final. A promessa de Jesus, depois me seguirás, foi dita antes da predição da negação. É verdade. Isso significa que, no plano de Jesus, a restauração de Pedro já estava garantida antes mesmo da sua queda. E isso nos leva a uma questão profunda. Qual? De que maneira a consciência honesta das nossas próprias fraquezas pode, em vez de nos paralisar, se tornar o solo fértil onde uma fé mais resiliente e um propósito mais autêntico podem finalmente florescer. Uma reflexão poderosa para encerrarmos. Agradecemos a companhia de todos nesta análise, esperamos que tenha sido um tempo de edificação e aguardamos nosso próximo encontro para mais uma discussão aprofundada.